de todos nesse momento tão importante e tão esperado, né? Não só pela comissão organizadora, mas também pelos familiares, os amigos, né? Então, familiares, amigos e amigas aqui presentes e aos que acompanham pelo canal da Livraria Entre Livros no YouTube, boa noite, né? Sejam bem-vindos. Iniciamos o evento de lançamento do livro A Flor de Bugarim, Memórias dos Descendentes de Ana e Bento, louvando e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para celebrar a realização de um projeto que teve como organizadores Bento José Bezerra Neto, por favor, Bento, Giovana Bezerra Albano, Jane Bezerra de Souza, Luzia Áurea Bezerra Albano Barbosa, essa que vos fala aqui, foi eleita, né? Aqui acho. Maísa Sandra de Sá Bezerra e Mariane Gorete de Sá Bezerra Leal. Novamente agradecemos a todos os familiares, amigos e colaboradores que contribuíram de forma direta ou indiretamente, né, para esse momento, que foi possível pelo empenho e dedicação da comissão organizadora aqui presente e pela credibilidade concedida a essa comissão. Um fato marcante nesse processo foi o apoio de todos, né? Entre outros aspectos, foi a pré-venda de exemplares do livro que custearam a tiragem inicial, razão pela qual o livro já é um sucesso. Então, nesta noite, de 11 de dezembro de 2021, na Livraria Entre Livros, em Teresina, Piauí, registramos as ilustres presenças das filhas de Ana de Souza Bezerra e Bento José Bezerra, nossa querida tia Dionísia Bezerra Holanda, e Antônia Bezerra Albano, minha mãe, nossa mãe, né? Gostaríamos também de registrar aqui a presença da nossa prima, Mariquinha, primeira neta, né, Mariquinha? Tá? E, né, apresentar a vocês esses bugarins, né? Testemunhas e coadjuvantes dos fatos e memórias organizados na forma de textos narrativos que compõem a obra literária, né, através também de quem saudamos e agradecemos a presença de todos. Ao mesmo tempo em que enviamos as tias Francisca Bezerra de Souza, Eva Bezerra Azevedo e Rosa Bezerra Lavô, que não puderam estar aqui presente, nosso carinho e gratidão. Assim como todos os familiares, né, que nesse momento nos assistem, nos mais distantes, né, desse, vamos dizer, desse mundo de meu Deus, né? Um abraço especial aqui também para a tia Rosa de Tizé Bento, né, em Recife também, uma pessoa muito ilustre a quem nós gostaríamos também de saudar. Então, amigos e familiares aqui presentes, segurar nas mãos o livro acabado, ainda cheirando a tinta, né, é um momento muito especial e ímpar em nossas vidas, onde se entrelaçam com outras vidas daqueles que nos antecederam, dos familiares e amigos que compartilham conosco a contemporaneidade e, em especial, daqueles que ainda estão por vir, né? Ou então a geração mais jovem, para quem deixamos este legado.
E para esses que vão continuar essa linda história, né, passamos aqui a responsabilidade, viu, Ana Valentina? Você representando aqui, né, a descendente mais jovem, já é uma tetraneto, né? Não, já é tetraneto, né? De Bento e Ana, né? Então, coube à segunda geração, né, dos descendentes de Ana e Bento a organização do registro, né, dos fatos que marcaram a trajetória de nossos avós, pais, mães, tios, tias, né, madrinhas, padrinhos, na forma de um livro, na certeza de que em breve futuro esse momento também será considerado como um marco. E aí nós vamos ter que explicar também, deixar em outro momento registrado, porque nós estamos utilizando essas máscaras, né? Porque essa simbologia de usar a camisa, né? Pelo contexto que nós estamos vivendo. E então, de forma significativa, essa geração de netos e bisnetos, tetranetos, preserva uma das principais características das gerações anteriores, a realização de ações e empreendimentos ainda não realizados, numa espécie de vanguardismo e pioneirismo de homens e mulheres à frente de seu tempo, de em busca do que é novo e dessa forma mudando, transformando, participando, né, na construção de uma sociedade. Iniciando as falas, convidamos o professor Cláudio Roberto Borges de Souza, colaborador e organizador do primeiro capítulo, intitulado Genealogia da Família Bezerra. É o professor Cláudio Roberto, licenciado em História e pós-graduado em Pedagogia, História e Sociologia, e escritor, professor de História da Rede Particular e Pública de Ensino em Picos, a quem concedemos, né, a fala neste momento. E aí a prima Jane, né, vai fazer, né, a entrega simbólica do livro, registrando esse momento. Boa noite a todos e a todas. Eu estou no meio de muita gente boa, São Juan da Canabrava, nossos conterrâneos, descendentes. Gostaria de cumprimentar a todos, mas quero, em nome da minha amiga, professora, doutora Jane Bezerra, né, cumprimentar toda a família Bezerra, os descendentes aí de Bento José Bezerra. É uma honra o convite para ajudar nessa obra tão importante para guardar a memória do nosso município, São João da Canabrava. Eu tenho trabalhado em pesquisas, essa parte de genealogia de algumas famílias de minha terra. Me apresentando aqui, eu sou da família Hipólito, São João da Canabrava, e minha descendência original. Sou tetraneto do Francisco Hipólito Ferreira, que iniciou ali na Várzea Grande, primeira fazenda daquela região. Inclusive, se vocês forem observar, a, a naturalidade lá, José Bezerra, é fazenda Várzea Grande. Ele pegava toda aquela região, Barras fazia parte daquela região. E o pioneiro foi meu tetravô, Francisco Hipólito Ferreira, né? Eu peguei o Borges Leal, porque meu bisavô de São José do Piauí, lá do Atalho, casou com uma filha, na verdade, uma neta do Francisco Hipólito, e aí prevalece o nome paterno. Aí ficou os Borges Leal, mas minha família mesmo lá é a Hipólito. E minha esposa, é, o Bento José Bezerra, é tio avô dela, né? Que é irmão do avô de minha esposa. Minha esposa é Simone Bezerra, filha de Paulo Bezerra, professor. Minha esposa é neta do João José Bezerra, irmão do Bento José Bezerra, né? Então, eu para não fazer injustiça, né, com muitos aqui, os personagens importantes dessa família tão brilhante de nossa terra, eu enumerei aqui os nomes, para a gente não fazer. Quer dizer que eu sou fã da família Bezerra, pela pujança, pela ousadia, né?
essa família de nossa terra que levou o nome da família da terra para diversas regiões, né? Então, quero lembrar aqui o Bento José Bezerra, né? Na verdade, o patriarca, o primeiro, o Antônio Bezerra, é pai do José Antônio Bezerra e é pai do Bento José Bezerra, né? A gente quer chegar aqui do Bento José Bezerra. É a ousadia de, no final dos anos 40, mais precisamente em 1947, ter instalado o primeiro estabelecimento comercial ali no povoado de Canabrava. E filho, Floro Bento Bezerra, ainda na adolescência, assumindo aquele estabelecimento comercial. Não quero citar o nome de todos para não fazer injustiça, mas vou dar destaque a alguns, os quais eu aprofundei mais as pesquisas, né? Quero citar o João Bento Bezerra, o José Bento Bezerra, o Florencio Bento Bezerra, o saudoso Pedro Bento Bezerra. Sou muito fã do Pedro Bento Bezerra pelo legado que ele deixou para minha terra. Martiniana de Souza Bezerra Bernardes, Cândida de Souza Bezerra, Maria Bezerra de Lima, dizer que essas mulheres sempre tiveram ali, junto com com os irmãos, com os esposos, aí dando sua contribuição. Francisca Bezerra de Souza, Jonísia Bezerra de Souza, ó, carinhosamente conhecida, Luísa Bezerra de Souza, Rosa de Souza Bezerra Lavô, Antônia Bezerra Albano, Maria das Graças Bezerra, Guilhermina de Souza Bezerra e Eva Bezerra Azevedo. São os filhos do Bento José Bezerra e Ana Teodora de Souza. Eu quero aqui destacar alguns desses nomes que eu citei. Citei todos para não cometer nenhuma injustiça, mas eu quero destacar alguns desses. Quero destacar o Bento José Bezerra pela ousadia, pela pujança, de instalar um primeiro estabelecimento comercial em Canabrava e não ficou ali, foram para Picos. Então, quero lembrar, Florencio Bento Bezerra, Floro Bezerra. Eu sempre costumo dizer em minhas aulas, estava até falando ali para o nosso amigo psicólogo Bentinho, sempre costumo dizer nas minhas aulas de história, sou professor da rede pública particular de ensino em Picos, e diz, olha, quem inventou o comércio grande na cidade de Picos, por Matuto da Canabrava e de Santo Antônio de Lisboa? Aí o povo diz, da Canabrava? Eu digo, sim. No final dos anos 50, início dos anos 60, os maiores estabelecimentos comerciais de Picos pertenciam a Flora Bento Bezerra, né? Pertencia a José Bento Bezerra, era Armarinho Brasília, a Picoense, o Armazém Moderno, né? Então, eu quero destacar o Floro Bento Bezerra. Eu sou ousado empresário que em 1960 tinha um dos maiores estabelecimentos comerciais na cidade de Armarinho, Brasil. Que foi vice-prefeito. Eu sempre costumo dizer, São João da Canabrava deu um vice-prefeito à cidade de Picos, Floro Bento Bezerra. Foi vice-prefeito de João de Deus Neto. Foi eleito, inclusive, naquela época, as eleições, viu, doutora Jane? Ela era um desvinculada. Ele ganhou a eleição de vice-prefeito. Ele não foi junto com o prefeito, ele foi eleito. Derrotou nas urnas o Anísio da Luz, que era o vice, né? Na outra chapa. Então, eu destaco o Floro Bento Bezerra, quero destacar o saudoso Pedro Bento Bezerra, pela grande contribuição que ele deu para a emancipação do município de São João da Canabrava. Ele deixou aquela terra, claro, buscando galgar nessa área empresarial e tornou-se um grande empresário de nível nacional, proprietário da transportadora Bezerra, mas não esquecendo sua terra. E como ele mesmo dizia, eu tenho uma dívida com a minha terra, ele volta para a terra no início dos anos 80 e ele reúne lá todas as condições, até gastando mesmo um recurso próprio, para ver aquela cidade, aquele lugar emancipar a cidade. E conseguiu. Então, assim, eu quero também fazer essa referência a Pedro Bento Bezerra. Construiu lá uma infraestrutura, não, talvez o povo de nossa terra não entendeu, talvez não tenha sido justo com a ação de Pedro Bento Bezerra e ele não tenha se tornado um prefeito do nosso município.
mas ele deu uma grande contribuição e ele será sempre lembrado da história de São João da Canabrava. Eu estou escrevendo um livro sobre a vida e ele é citado no livro, sempre, né? Então, destacar o Pedro Bento Bezerra e quero destacar também, para fechar, uma mulher para referenciar todas as outras, que é a Guilhermina Serra dos. Uma mulher à frente de seu tempo, né? Que teve na sua marca história, né, a ousadia, a resistência, a coragem, e Deus o tenha num bom lugar. Não sou muito bom de discurso, vou finalizar aqui agradecendo a todos, a doutora Jane, a todos, doutor Bento, doutor Bentinho, doutor Bento, cardiologista também, que eu tive contato, a Maísa, né, a Maísa, filha do Pedro Bento, agradecer pelo convite, dizer que a gente está sempre à disposição de vocês e obrigado por vocês pertencerem ou serem descendentes de minha terra, São João da Canabrava. Parabéns. Muito obrigado, professor Cláudio, fazendo a sua participação numa fala muito bonita e muito tocante. Continuando aqui as falas, convidamos o primo Bento José Bezerra Neto, filho de José Bento Bezerra e Rosa, para também marcar a sua presença aqui através da sua fala. Boa tarde a todos. Depois dessa bela aula, nós tivemos uma aula, quase uma aula de espetáculo, com o professor Cláudio Humberto. Quando surgiu a ideia desse livro, foi a primeira pessoa que a gente procurou. Só tem um pesquisador de São João da Canabrava que anda perambulando aí pelos cemitérios, pelas igrejas, pelos cartórios, para levantar, né, a árvore genealógica da família, não só a família Bezerra, como de outras famílias. Então, ele abriu mão, digamos assim, essa autoria, desse trabalho que ele está também trabalhando, fazendo isso aí, para resgatar as famílias da Canabrava, e concordou. E a gente que trabalha na área acadêmica sabe que isso é muito difícil, mas ele nos concedeu a honra, nos entregou os dados para que a gente publicasse. Nós não achamos justo, achamos que ele devia ser o primeiro autor de um dos capítulos, que seria justamente as origens da família. E ele sabe isso realmente com a maior propriedade. Mas gostaria de cumprimentar todo o pessoal que está aqui, amigos nossos, familiares. Aqui nós temos amigos também. Por exemplo, aqui temos dois grandes amigos de Floriano, Cristóvão Augusto Soares de Araújo Costa, meu colega de adolescência em Floriano, doutor Djalma Leite, também colega de adolescência, e ainda continuamos numa rede de amigos de Floriano, né? Mantemos esse contato permanente. Queria ressaltar também a presença do Tadeu Maia, um grande amigo de nossa querida Dindinha, também, Guilhermina Bezerra de Souza. Né? Duas amigas de Dindinha estariam presentes aqui, mas talvez não tenham conseguido chegar. Ica, Dulce está aqui. Cadê Dulce? Dulce, querida, vem cá. Dulce foi uma pessoa, foi um anjo na vida de Guilhermina. Foi a pessoa que conseguiu resgatar a Dindinha para a vida profissional, e para a vida pessoal mesmo. Deu todo o apoio aqui em Teresina, arranjou emprego para ela, né? Resgatou os documentos que eram necessários, né, para ela se reintegrar. Né? E a Kika não está aqui, mas colaborou bastante, né, para que a gente pudesse mergulhar um pouco nessa história dessa nossa tão ilustre, né, familiar. Bom, eu queria dizer a vocês que esse é um trabalho que a gente considera da maior importância e a gente vê que não é muito fácil fazer isso, fazer esse levantamento familiar. E a gente, de repente, se depara com, desta parte, com um material de interesse histórico, sociológico e político. E isso é muito importante, porque a gente levantou praticamente 100 anos de história e um modelo de família nordestina. E essa família, ela se espalha, ela se amplia e hoje está presente em vários estados do Brasil, inclusive no exterior. Nossa prima Marcinha mora na França e tem um contato permanente conosco. É uma divulgadora, digamos assim, das nossos valores culturais. E a gente resgata essa história das nossas raízes. E começamos
lá na casa onde tudo se originou, a Casa das Barras. Estivemos lá 2 anos atrás, aquele encontro memorável das raízes, está lá presente. Eu queria homenagear aqui uma pessoa que faleceu recentemente, que é o esposo da minha querida Dior, Francisco Vicente, que manteve essa casa, né? Como ela está hoje. Ele e minha tia Dior. Então, isso é muito importante, porque isso significa identidade, a busca da nossa identidade familiar, histórica, e para a gente foi muito importante. Mas dizer para vocês que não foi um trabalho de profissionais, foi um trabalho de amadores, pessoas que queriam testemunhar aquilo que ouviram dos seus pais, dos seus avós, a sua trajetória, as suas experiências, e a gente, né, concretizou, materializou isso na forma de um livro. Evidentemente que a gente fez algumas revisões ortográficas, pessoas da área e tudo, esperamos não ter cometido muitos deslizes, mas perdoem porque era sinceridade. Né? Algumas vezes a gente teve que, né, manter a originalidade dos depoimentos para que fosse mantida, digamos, a mensagem que era dita. Bom, aí está o livro. E você me pergunta, por que flor de bugarim? Flor de bugarim é muito comum na nossa região de São João da Canabrava. A minha infância foi São João da Canabrava. Aliás, não era São João da Canabrava, era simplesmente Canabrava. Não é esse, professor? Canabrava. Era o povoado próximo de Picos, mas nem tanto. Era uma viagem, nome de animal. Fiz algumas vezes essa viagem, né, quando menino. Não era muito perto, assim. E é, nós tivemos essa origem. E depois, como o professor disse aqui, a gente, através do comércio, o comércio foi o grande, né, dinamizador da nossa, digamos assim, da nossa evolução familiar e profissional, porque garantiu, né, digamos assim, a permanência dessa família, a sustentabilidade. E os nossos avós geraram praticamente 15 filhos, uma falecida em terra-idade, a Maria da Graça, e um filho que foi um sobrinho adotado como filho, o Chico Miguel. E esse pessoal se espalhou. Hoje, alguns são comerciantes, muitos são profissionais liberais, muitas professoras, né? Graças a Deus, profissionais da área de saúde, né? E a gente se mantém conectado. E quando a gente falou em resgatar esses documentos, vamos assim, da nossa origem, abrir os baús, né? Rever as fotografias e tudo mais, houve uma adesão realmente quase completa. E não houve discordância, o que é muito raro na família muito grande, né? E a gente transcreve isso para vocês, para toda a nossa geração, esperando que daqui a 100 anos alguém resgate essa história que está recomeçando agora. Né? E para a gente é uma grande satisfação, foi, foi uma experiência realmente é, muito peculiar, uma experiência muito boa. E quero também agradecer às minhas primas, né, integrantes da comissão organizadora, que coordenaram. Na verdade, nós não fizemos esse livro. O livro foi feito de uma maneira coletiva. A comissão apenas coordenou. Né? E deixasse registrado também a nosso momento assim de grandeza. Nós queríamos que esse momento fosse um momento de celebração, porque vocês viram, dos 15 dos 15, dos 15 filhos dos avós, estão vivos aqui. Duas estão presentes aqui, 2 mulheres, e 3 mulheres estão ainda, graças a Deus, ainda estão aqui entre nós para presenciar esses eventos, né? Testemunhar a sua história. Não é? E a coisa interessante é que, se dependesse de meu avô, ele teria gerado 10 filhos e 5 mulheres. Mas foi o contrário. Foi o contrário. E graças a Deus, essas mulheres foram mulheres realmente que trabalharam bastante, dividiram com os maridos. Vocês vão ver que a história de cada um dos capítulos conta uma história dos nossos familiares, mas sempre compartilhado. O marido, não é?
ajudando a esposa e a esposa ajudando o marido. E se não houvesse essa parceria, não teríamos conseguido realmente estar aqui. Então, para mim, satisfação muito grande. Deixar aqui meu abraço. Gostaria que vocês divulgassem esse trabalho. Né? É uma contribuição que a gente está dando para compreender, digamos, a família nordestina, né? Como ela é formada, como ela se reproduz, né? E desejar a todos vocês felicidades, né? E muito, mais uma vez, obrigado pela presença. Então, agradecemos aqui a fala do primo Bento, graduado em Medicina e Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Pernambuco, presidente da Associação Médica de Pernambuco, ex-gestor público da área da saúde, autor do livro Medicina, Poder e Política em Floriano, está correto? Publicado pela Academia Piauiense de Letras. Muito obrigada, primo Bento. Chamamos agora também das colaboradoras, Giovana Bezerra Albano, filha de Antônia e Assis, para também fazer a sua fala neste momento. Aproveitando aqui, enquanto a Giovana se organiza, gostaríamos também de anunciar aqui a presença de alguns primos também que colaboraram, né, com relatos no livro. Temos aqui prima Ana Meire, prima Joaísa, prima Ana Maria, primo Bentinho, tia Bibi, Ledival, e aí ao longo, Maria Helena, Bento Petenô, né, Bento Petenô de Simar também, e aí a gente vai pontuando assim ao longo das apresentações, essas presenças, né, dos nossos primos também. A família numerosa, né? Boa noite a todos. A palavra que eu tenho para me expressar nesse momento é a palavra gratidão. Gratidão por fazer parte dessa família, por descender de meu avô Bento, de minha avó Ana. A gente construiu coletivamente esse trabalho, como já foi falado, né? E cada vez que a gente lê um capítulo da história, a gente fica emocionado, é muito comovente. Vocês que terão a oportunidade de ter o livro, de ler o livro, é muito comovente. E, assim, queria agradecer aqui também, agradecer, além da presença de todos, né, agradecer a minha mãe, que me deu aí o dom da vida, e que me ensinou a amar tanto, a me orgulhar tanto dessa família, da família Bezerra. Quero aqui também expressar a minha satisfação de participar dessa construção com a comissão organizadora, minha irmã Áurea, meus primos Bento, Jane, Mariane e Maísa. Com eles aprendi muito mais, diz que nunca é tarde para aprender, né? Mas aprendi muito sobre foco, disciplina, trabalho, comprometimento, amor. E isso também é uma marca registrada da nossa família Bezerra. E como isso tudo começou? Como chegamos até aqui? Na realidade, a gente cresceu ouvindo minha mãe contar as histórias de sua numerosa família, né? O tino comercial e o espírito aventureiro de vô Bento, a fé e devoção de vó Ana, o empreendedorismo de tio Floro, as peripécias de tio Pedro, né? E o amor quase maternal com tia Cândida, né, que muito ajudou na educação das irmãs mais novas, e a história de Dindinha, que literalmente entrou para a história, que muito nos comove, né? Então, às vezes eu percebia minha mãe saudosa, nostálgica, e aí com as tecnologias digitais a gente criou um grupo em abril de 2018, que foi o grupo intitulado Geração Bezerra, e para nossa surpresa foi muita interação entre os participantes, a maioria primos, né, nossos primos, alguns filhos de primos, mas mais os primos, né? E, assim, muita participação, troca de vivências, lembranças, fotos, as mais diversas imagens e muitas risadas, né, Ledival? Muitas risadas.
E assim, com essa interação, a gente foi promovendo os primeiros encontros aqui em Teresina, e foram alguns encontros, e aí a gente teve a ideia de criar o grande encontro, que foi entre São João da Canabrava, na localidade de Barras, e a Inhuma, né, onde residem alguns também dos filhos de Bento e Ana. E o grande encontro foi coordenado pela querida prima Maria Helena, aqui presente, e foi um sucesso. E no grande encontro é que houve o pontapé inicial para surgiu a ideia, né, idealizada aqui por a comissão organizadora, de criar um livro, né, de elaborar um livro, de organizar um livro que propiciasse às futuras gerações conhecer a história de Bento e Ana e de sua numerosa prole. Eu ia até citar o nome em forma de homenagear meus tios e tias, mas o professor Cláudio já fez isso muito bem, né? Então, assim, cada um com sua história diferente, é muita emoção ler cada capítulo. Eu peço que todos que estejam aqui também divulguem para seus filhos, porque é muito interessante a história toda. E assim é a saga de nosso vô Bento e nossa vó Ana, que construíram tudo isso, uma família numerosa, com muito trabalho, muito amor, muita dignidade, fé. Isso é um exemplo para todos nós. Todos nós somos sensibilizados com a história desse casal, que muito nos comove. E só gostaria mais uma vez aqui de agradecer e dizer que foi um grande prazer fazer parte de tudo isso e que é muita emoção. Queria registrar aqui, antes que eu esqueça também, queria registrar aqui a saudosa memória de nossa tia Cândida, que foi uma mãezona para as irmãs e também uma grande tia que deu aos sobrinhos e sobrinhas muito amor e carinho. Não teve filhos, mas cada um de nós guarda um lugarzinho especial no coração, a memória de tia Cândida. E também tia Guilhermina, que tem uma história emocionante. Eu me comovi muito com a parte que fala na vida dela, escrita com o nosso primo Bento, que está, assim como o Bento acompanhou de perto a trajetória, toda a história dela, e assim, tem coisas que a gente não conhecia, eu não sabia, e é muito comovente. O importante é que muitos dos protagonistas dessa história, mesmo não estando aqui em presença, eles permanecem vivos em nossos corações. E esse livro deixa registrado. Essas pessoas estarão sempre presentes em nossa memória. Um abraço a todos. Muito obrigada, Giovana, pela sua fala, muito verdadeira. Gostaríamos também aqui de registrar a presença da família Ferreira, né, na esposa do primo Bento, Regina, seus familiares também aqui, marcando presença, né? E a Giovana, então, a Giovana é graduada em Letras pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduada, né, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, e atua profissionalmente como bancária na Caixa Econômica Federal, onde exerce a função de gerente geral de agência, né? Então, na sequência, chamamos aqui agora a presença da prima Jane de Souza Bezerra, né, filha de João Bento e Francisca, para também fazer a sua fala. Boa noite a todos e todas, meus primos e primas, amigos, familiares. Como a Aurinha falou, eu sou filha de João Bento Bezerra, minha irmã Fátima aqui também nessa noite, representando o nosso núcleo familiar. Hoje é uma noite assim de muita alegria e de concretude de sonhos. É um sonho acalentado durante 3 anos. Como a Giovana falou, há 3 anos, no nosso grande encontro, muitos familiares sugeriram escrever um livro, até porque a gente já trocava muitas memórias, fotografias, lembranças, lembranças que eram peculiares, lembranças que nos identificavam a cada momento, e nós achamos que era importante sair do campo da memória e ir para o registro da história.
para que essa memória ela não se perdesse, certo? E a partir daí, nós começamos um projeto que foi escrito a várias mãos. Nós temos a comissão, como já foi falado aqui, mas cada núcleo recebeu um roteiro para falar das memórias do seu familiar e coletar os registros fotográficos. Então, é um livro com vários autores, como vocês poderão ver, certo? Então, foram 3 anos coletando esses dados, organizando. Então, foi um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? De deixar esse registro aqui para os que virão. E por que que nós decidimos fazer esse projeto? Porque nós consideramos nossa história importante, a história dos nossos familiares importante, né? Como o professor Cláudio falou, houve muita ousadia, e foi mesmo. Esse livro não é somente a história da nossa família, é a história social, é a história de um povo, é a história de um espaço que está aqui. O espaço de São João da Canambrava, o espaço de Picos, por exemplo, da Inhuma, e vários outros onde estão espalhados nossos familiares, certo? Então, é um registro que vai servir para toda a sociedade piauiense, brasileira e nordestina. Né? Por quê? Vocês imaginam, por exemplo, a ousadia, como vou usar a palavra aqui do professor Cláudio, do nosso avô, ele fundar esse primeiro comércio, expandir primeiro em Barras, depois em São João da Canambrava, depois em Picos, certo? Influenciar os filhos e se tornarem hábeis comerciantes. Algo que admiro muito no meu avô, sinceramente, foi a importância que ele deu ao processo de alfabetização dos filhos. Desde pequena eu ouvia meu pai falar: olha, Jane, quando eu tinha 11 anos, meu pai contratou um professor. Foi com 11 anos que ele tinha que esperar os outros acompanhar um pouquinho a idade, e aí esse professor ficava 90 dias na casa, alfabetizando ali os familiares. E isso foi um diferencial para a família, porque a partir dali, né, alfabetizados, eles puderam se destacar no comércio ou em outras profissões, como, por exemplo, nós temos nossas tias professoras, nós temos as tias que também foram comerciantes, certo? Então, eles tiveram assim, um papel primordial na construção da sociedade, certo? Formando essas pessoas que se destacaram em todos os lugares que estiveram, como hábeis comerciantes, professoras, assistente social. Daí para nós a importância de construir essa obra que hoje nós apresentamos para vocês. Por que Flor de Bugarim? Flor de Bugarim, para nós, é uma representação, é representativo. Para mim, significa o quê? Uma porta para as nossas memórias, é uma porta para as nossas recordações, para todos nós, que cada vez, cada um de nós aqui presente nessa noite, cada um dos leitores, ao pegarem, né, ou sentirem o cheiro da flor de Bugarim, que acesse as memórias dos descendentes de Ana e Bento Bezerra. Nosso avô, ele gostava de andar com a flor de Bugarim no bolso. Inclusive, vocês vão ver aqui no livro uma fotografia dele na praça com essa flor de Bugarim. Gostava de ofertar essa flor. Na casa, quando você chegava, sentia o perfume dessa flor. No túmulo tinha o perfume dessa flor. Então, para nós, essa flor é uma representação para acessar as nossas memórias e recordações. Muito importante para todos nós. Esse livro, ele traz, né, a história de cada um dos filhos. Me marcou muito. Eu gostaria, eu sei que a gente tem um tempo aí limitado, mas eu gostaria, gente, de citar 4 momentos, né? 4 momentos que me marcaram assim muito no livro. Um que é do meu pai, João Bento Bezerra, que eu e minha irmã, Remédio Bezerra,
nós fazemos a narrativa da janela de João Bento, né? Que foi uma história contada para nós por nossa tia Antônia. Quando eu entrei nessa casa aqui, em Barras, nós chamamos de Casa da Saudade, tão bem cuidada por minha madrinha Dió e tio Chico Vicente, né? Eu entrei e vi que era um espaço de memória. Você pega nessas paredes e você sente a memória aqui, né? As sensações, quantos sonhos, quantas paixões, quantas tristezas, quantas alegrias, certo? Foram vividas aqui. E quando eu cheguei no fogão da minha avó e eu vi a janela, eu nunca senti uma emoção tão forte quando eu olhei por aquela janela que vi atrás um morro todo verdinho e veio na memória essa história que tia Antônia contava, que minha avó dizia assim: João Bento, chama teu pai para almoçar. E ele, não sabendo muito bem, em tenra idade, ele dizia: Ei, teu pai, vem almoçar. Então, assim, outro momento marcante de tia Guilhermina, que foi uma mulher, né, admirável, que eu tenho muita admiração politicamente, pela intelectual, né, que foi, e pela pessoa que lutou por justiça social e pela coragem que ela teve de enfrentar um regime, né, um regime, como todos nós sabemos, não só através das opiniões dela, mas através da luta dela. E teve um momento, quando eu li o texto do Bento, que ele disse que no casamento dela tocou uma música, né? Que foi Reflections of My Life, né? E, e aí eu peguei e acessei essa música. Quando eu acessei essa música, eu comecei a ver aquele momento daquela mulher jovem, daquela mulher cheia de sonhos, daquela mulher lutadora, certo? E é de uma história admirável para todos nós, para nunca deixar a liberdade em nosso país morrer, né? E mais, só para fechar, mais outros dois momentos que eu acho que nos identifica como família, que é a questão do trabalho. O Bezerra, como nós chamamos, chegando aqui nossa tia Rosa. Muito obrigada, tia Rosa, por sua presença. Então, muitas coisas nos identificam, são nossa marca. Mas de todas, que eu acho que a nossa marca é o trabalho, a fé, o trabalho e o sonho. Eu vou contar duas histórias para vocês. Eu vou ver se eu consigo, né, do livro. Uma delas é de tia Bibia, Maria Bezerra Lima, né, e a outra que é de tio Floro. Tio Floro, acometido pela doença dele, já num estado bem terminal, e aí o médico foi fazer a visita, ele já bem no estado terminal. Então ele pede ao médico e diz para terminar logo, porque ele ainda tinha que fazer uma viagem de avião, né? E aquilo ali me tocou, né? Eu digo, olha, gente, ele com uma doença dessa e tudo, já assim, tendo enfrentado todo o sofrimento, o sonho estava ali nele, do trabalho, de continuar com a vida. E o outro de tia Bibia, quando ela já também em estado terminal, o Gilmar liga para ela, né, para falar com ela, e ela diz, olha, fala para Gilmar que agora eu não posso atender não, porque eu estou atendendo um cliente, eu tenho que trabalhar, né? Então, eu achei aquilo, isso me tocou bastante. Então, é uma história de fé, uma história de trabalho, certo? Que estão aqui deitadas nessas linhas que nós oferecemos hoje, e eu ofereço principalmente, peço desculpas a todos, mas eu ofereço principalmente a essa mulher fortaleza, que é tia Dió, minha madrinha, né?
ofereço para ela, né, essa mulher admirável, Fortaleza, que muitas vezes nos recebeu em São João da Canambrava, essa mulher de múltiplas facetas, na família, a mãe, a igreja, né? Então, toda a minha admiração. Acho que é uma inspiração para todos nós. Bem, gente, eu peço desculpas se me estendi na fala e muito obrigada pela presença de todos e que essa história ela inspire outras pessoas. Posso dizer que agora todos nós da família Bezerra e a sociedade, a época em que vivemos e que estão retratados nessas páginas, nós estamos eternizados. Muito obrigada. Muito bem, prima Jane, aqui sua aguinha. Agradecemos por demais sua emocionante fala. Então, gente, essas e outras histórias, né, estão presentes no livro. A Jane fez seu estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em educação pela Universidade Federal de Uberlândia, defendendo a tese, né, ser e fazer-se professora no Piauí no século XX, a história de vida de Nevinha Santos. Tem mestrado em educação, licenciatura plena em pedagogia, licenciatura em história, especialização em docência do ensino superior, e atualmente é professora na Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Petrônio Portela, aqui em Teresina. Então, Jane, mais uma vez, obrigada pela sua fala. Gostaríamos aqui, né, com grande alegria, registrar a presença da tia Rosinha, tia Rosa, Bezerra Lavô, né, que, assim, completa, viu, tia Rosa, sua entrada tinha que ser nesse momento, para a senhora entrar, assim, de forma triunfal, para ainda tornar ainda mais emocionante esse momento. E a Jane falou, né, durante a sua fala sobre o porquê da flor de Bugarim, e eu gostaria de agradecer a Dona Leda Luz, ilustre picoense, né, aqui presente, né, que veio acompanhada da sua nora Leônia. Eu recorri a Leônia essa semana. Leônia, eu estou precisando de uma coisa que eu e meu esposo Vicente, nós tínhamos maratonado Teresina inteira, né, em florista, tudo. Eu preciso de flor de Bugarim. Ela, não, minha amiga querida, o que eu puder fazer, se não tiver aqui em meu jardim, eu trago de Pix. E hoje, gentilmente, tivemos a alegria de receber essa que está aqui no jardim, Dona Leda, Leônia, nosso obrigado, porque existe uma simbologia, né, muito especial para nós. Obrigada, para sair, né? Então, assim, nesse momento chamamos a prima Maísa Sandra de Sabizerra, filha de Pedro, Bento e Terezinha, para também fazer a sua fala aqui neste momento. Bem, gente, eu resolvi escrever, porque eu falei, é uma emoção tão grande, eu prefiro levar escrito. Boa noite aos familiares queridos do Geração e todos os parentes da família Bezerra. Boa noite, comissão organizadora, Leonardo, da editora Nova Aliança, e o professor Cláudio. Boa noite aos familiares e amigos que estão nos assistindo pelo YouTube. 5 minutos, que é o tempo que eu pensei de falar, pode ser um tempo muito curto para falar tudo o que eu gostaria. O tempo nos faz refletir sobre o passado, o presente e o que nos espera no futuro. Então, vamos celebrar o tempo, a vida, as memórias. Estamos aqui hoje concretizando um projeto que teve sua semente plantada 3 anos atrás, como já foi falado pelos primos, no encontro do Geração Bezerra, na Casa da Saudade, né? Muito bem representada aqui no banner. Nossos avós Bento e Ana nos inspiram a pensar
nas suas histórias de vida e também na de seus filhos e filhas, nossos pais. Uma família que possui em suas raízes a religiosidade, a força, o pioneirismo, a criatividade, a coragem, a beleza e o amor. A família Bezerra, essa tão grande e querida família, que tenho orgulho de fazer parte, como neta de Bento e Ana, filha de Pedro Bento Bezerra, e sobrinha dos tios e tias, frutos desta união de nossos avós, se perpetua através desse livro, que traz em seu título o nome de uma flor muito admirada pelo vô Bento, a flor de bugarim. Talvez seria pelo seu perfume, ou até pela sua beleza, né? Por que que vovô gostava tanto dessa flor? Eu mesmo, lá no Rio de Janeiro, já procurei e não achei. Então, eu falei, quem sabe eu consiga levar, né, uma semente do bugarim para eu plantar lá para mim. Passaríamos a noite aqui sugerindo motivos, elegendo as qualidades, mas para mim foi o momento de perceber o lado poético, contemplativo, sensível, criativo e até artístico de nossos avós, que de alguma maneira nos transmitiram essa admiração pela arte, pela música, o valor do trabalho e a importância da família. Participar da comissão organizadora desta obra literária me proporcionou a possibilidade de conhecer mais a fundo a história de cada núcleo e de conviver literalmente e literaturamente com as primas Jane, Giovana e Aurinha, o primo Bento e a minha irmã caçula Mariane, através das reuniões virtuais, das lives, das mensagens pelo Zap, das ligações para troca de ideias, informações, buscando dar o melhor de mim, com afeto, com amor, e também fazendo valer habilidades desenvolvidas ao longo da vida. Acho que todos nós, 6 da comissão, nesse momento, vimos brotar habilidades, né, que a gente já tinha e a gente usou em prol do nosso trabalho. Então, as tarefas acabaram sendo muito bem divididas, né, e eu acho que foi muito bom. Agradeço a todos da comissão, então, pelo belo trabalho. Estou certa que o livro de nossa família é uma verdadeira obra literária, com conteúdo relevante e da maior qualidade, fruto da pesquisa de cada núcleo, lapidado ao longo desses 2 anos, quando de fato iniciou a entrega dos textos. Penso na trajetória do meu pai, Pedro Bento Bezerra, que não está mais aqui conosco nesse plano, mas que estaria muito feliz em ler a história de seus pais, irmãos e as suas escritas em um livro. Ele também adoraria estar aqui conosco agora e com certeza faria alguns versos intercalados em seus famosos aboios. Então, realmente, com muita alegria no coração, foi assim que eu embarquei naquele avião, saindo da cidade que moro há 32 anos, que é o Rio de Janeiro, para estar aqui com vocês agora. O carioca da família, meu filho Tauan, não veio dessa vez, mas está presente de coração. Ele, assim como meus sobrinhos e sobrinhas, e os filhos das primas e primos, estão dando continuidade a essa história familiar como bisnetos de vovô Bento e vovó Ana. Nossa irmã Márcia e seu filho Mathieu estão lá do outro lado do oceano, na França, mas com certeza também estão aqui conosco de coração. A palavra que ela diria e que eu digo em seu nome é gratidão. Nosso irmão Pedro Júnior não pôde comparecer, mas está devidamente representado por sua mãe Heloísa Bezerra, aqui presente. Esposa do meu pai por 40, para mim 40 anos. Eu arredondei. Então, eu queria aproveitar, antes de finalizar aqui, né, já que se falou tanto de memórias, me ocorreu de falar de uma memória que eu tive agora, nesse momento. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu vim passar as férias aqui com Dindinha,
Talvez ela lembre, a Dulce. E aí eu fiquei na casa que ela morava, com Kika, Rose e tal, e elas estavam organizando um aniversário. E era assim muito muito alegre, né? E nesse dia eu conheci o Chico Buarque através de um vinil chamado Caros Amigos. Então, para mim, foi assim uma das melhores férias da minha vida. A gente passeou em Teresina, né? Eu com minha tia, só eu e ela, com as amigas, né? E eu voltei para o Recife. A gente morava lá. Eu nasci em Recife, né? Assim como minha irmã Mariane, meu irmão Pedro Júnior, e a Márcia nasceu em Picos, mas foi para Recife com 6 meses. E aí, quando eu voltei para Recife, eu passei meses, não, um mês, não estou exagerando, chorando. E meu pai me chamou e falou: Minha filha, o que está acontecendo? Eu falei: Eu estou com muita saudade de minha tia. Quer dizer, eu voltei com tanta saudade e parecia uma despedida. E aquilo ficou comigo, embora eu fosse criança, né, como sendo a despedida, porque ela veio a falecer alguns meses depois e eu nunca mais a vi. Então, para mim, foi marcante, né? E é uma tia, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu amava ela. E as pessoas diziam, inclusive, que eu parecia com ela. Depois que eu cresci, falava, nossa, você parece com sua tia. Então, eu sentia um orgulho imenso, assim, quando me falavam assim que eu lembrava ela, eu ficava muito feliz. Como eu disse no início, 5 minutos poderia ser um tempo muito curto, mas também pode ser o tempo suficiente para agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, agradecer aos nossos avós pela linda família que formaram, agradecer a Deus pelo dom da vida e desejar que momentos de encontros como este se perpetuem nesta e nas gerações futuras de nossa família Bezerra. Saúde, paz, prosperidade, proteção divina e muitas bênçãos para todos nós. Finalizo com uma pergunta, aproveitando a frase do Caetano Veloso. Existir, a que será que se destina, se não a encontrar e reencontrar as pessoas amadas? Muito bem, prima Maísa, obrigada pela sua presença aqui, veio diretamente do Rio de Janeiro, né, prestigiar aqui o lançamento do livro. A Maísa é mestre em Engenharia de Transporte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluiu o MBA Executivo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Administração, atualmente é docente na graduação da Escola Superior Nacional de Seguros e consultora em logística, com ênfase no gerenciamento de risco no transporte rodoviário de carga, tá? Então, é isso. A Maísa falou, né, na Heloísa, tia Heloísa, a gente gostaria, né, também de registrar, agradecer imensamente a sua presença aqui nesse momento, a tia Heloísa Pereira Bezerra, né, esposa do tio Pedro Bento. Então, dando continuidade aqui, chamamos, então, a Mariane, né, Mariane Goretti, de Sá, Bezerra Leal, a caçula de todos os netos, Mariane? Está disputando aí, né? É você ou é o Elson? Ou é o Floster no neném? Ah, é Jane. Ah, Jane é que é a caçulinha, né? Ah, não, tem Raudinha ali. Tá bem disputado, né? A caçulinha. Aqui a Raudina, né? Da tia Rosa, a Raudinha, né? Pois é, Raudinha, tem que dizer, sou eu. Muito bem. Posto é meu. Bom, então agora, né, depois de 5 discursos, o que é que me resta? E eu fiz um pequeno encerramento, feliz de participar desse projeto. E vou iniciar desejando boa noite a todos, né, a todos que estão presentes aqui na livraria Entre Livros, que nos acolheu, está nos acolhendo muito bem na pessoa do Leonardo e da sua equipe. E também a todos os que nos assistem virtualmente pelo canal do YouTube.
E aí nós temos familiares que estão aqui em Teresina, que estão nas outras cidades do Piauí, distribuídos no Nordeste, né? Na região do Mato Grosso, na região de Belo Horizonte, em várias outras regiões aqui que não me vem à mente, né? E fora do Brasil também, né? Por exemplo, a nossa irmã Márcia está o Pedro Júnior, em São Paulo, em Recife, transitando entre São Paulo e Recife, né? E as diversas pessoas da nossa família que nós passamos o link da transmissão, né? E a Márcia, que é a nossa irmã, que está assistindo da França, além de outros parentes, como a Fatinha falou, que o filho dela, né, está no Canadá. Então, é com muita satisfação que a gente faz esse encontro presencial e virtual também. Com grande satisfação, eu reforço e participo do lançamento do livro A Flor de Bulgarim, Memórias dos Descendentes de Ana e Bento, com todos os parentes, familiares, primos, primas e tias, né? Este projeto foi finalizado ao longo de 3 anos, já tendo sido iniciado a partir do nosso encontro do Geração Bezerra, do nosso grupo do WhatsApp, e chegou até aqui, né? Então, nós tivemos realmente em nossas mãos uma grande responsabilidade e um grande desafio. Um médico, né? Nosso primo, irmão Bento, e 5 professoras, né? E aí nós olhávamos uns para os outros, diziam como a gente vai fazer essa tarefa, né? Bento já lançou livros, Jane também, então eles tomaram a frente desse projeto, né? Todos tiveram suas dificuldades pessoais, né? Cada um à sua maneira para conseguir se superar, mas em nenhum momento a gente desacreditou do projeto. Em todos os momentos a gente tinha aquela motivação de que esse projeto ia ser realizado, nós íamos chegar ao final, e aí a gente não via o chão, a gente não enxergava, mas a gente ia dando passo, e o chão ia aparecendo, né? E a luz ia surgindo, as pessoas certas iam nos aparecendo para nos ajudar, os contatos, né? Os familiares todos, cada um que se responsabilizou pelo seu núcleo. Então, isso foi muito importante. E, justamente, ele demorou, pelo que a gente está justamente calculando, em torno de 2 a 3 anos, né? Com muito esmero, foi feito por essa comissão organizadora, constituída por mim, Maísa, minha irmã, pelas primas Aurinha, Giovana e Jane, e pelo primo Bento, que tanto Maísa como Bento à distância, né? Eu, Jane, Giovana e Aurinha, a gente tinha mais possibilidade de conversar, de se encontrar, mas a distância não foi problema, porque todos dois estavam presentes no grupo do WhatsApp, sempre em videochamadas, né? A gente sempre estava procurando se comunicar, combinar, coordenar todas as atividades, então o trabalho fluiu de forma muito eficiente, eficaz. Eu fiquei encantada, eu aprendi muito, né? Eu hoje realmente me sinto muito mais realizada através desse projeto. Eu participei com primas e o primo Bento tão profissionais e experientes. Vamos lá. É realizado esse trabalho conjuntamente com os 15 núcleos filhos do casal Ana e Bento. Como já falei, os tios e as tias. Sua tessitura foi motivo para nós de muitas surpresas e alegrias, né? Mas também de momentos que exigiram persistência e perseverança até a sua conclusão, onde nós chegamos hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por todos termos chegado à sua finalização com saúde, diante de uma pandemia que nos surpreendeu, mas que fortaleceu ainda mais o nosso espírito de unidade como família que se valoriza e que se apoia.
Então, nós enfrentamos, como a Jane falou, esse momento. Por que que estamos todos de máscara, né? Por que que estamos todos cumprindo um protocolo, seguindo as normas de biossegurança, diante justamente desse fato, né, de saúde pública que nos surpreendeu, mas que não foi obstáculo para que a gente conseguisse superar essas dificuldades, né? Tanto que nós estamos aqui e vamos seguir adiante num outro momento. Trata-se do fechamento, para mim, especialmente, Mariane, de um ciclo muito importante da minha vida, que foi encerrado a conclusão do livro com a conclusão do ensino médio do meu filho, caçula, o Cláudio, tá? Encerrando o ensino médio, fazendo o Enem e aguardando o resultado do SISU, né? Ele quer fazer ciência da computação. Então, nós estamos na expectativa dele começar uma nova fase da vida dele. Também da minha defesa, da minha conclusão do doutorado, que foi uma tese, né? um outro livro também paralelo a esse projeto. Além também da estabilidade profissional do meu filho Pedro Neto. Ali ele e a Diana, a amada dele, como oficial bombeiro. Então, eu fico muito feliz por esse fechamento desse ciclo na minha vida, que coincidiu com o encerramento do livro, acreditando, confiando, com muita esperança, de que outros ciclos se abrirão. Eu gostaria de destacar agora, em relação ao livro, alguns aspectos e impactos que a obra aborda e suas contribuições. Inicialmente, o impacto econômico. Eu estou falando aqui, toda a comissão já falou, né? Mas eu estou apenas reforçando. Então, o impacto econômico, por se tratarem de memórias que retratam a saga de uma família do sertão do Piauí, que se projetou na agricultura, inicialmente, e no empreendedorismo, né? Comerciantes, transportadores, como já foi colocado aqui, professores, profissionais de saúde, assistente social. Então, teve todo um impacto econômico, onde nós vimos aí cada história familiar sendo retratada. E isso contribuiu muito para o desenvolvimento da região, tá? E, além do mais, extrapolando fronteiras, como é o caso do nosso tio Floro, que foi para Cuiabá, Mato Grosso, tio Zé Bento, que partiu para Recife, né? Painho, que veio de Picos para Teresina, Pedro Bezerra, né? Pedro Bento, que partiu para Teresina, de Teresina foi para Recife, foi para São Paulo, retornou para suas origens, contribuiu com a emancipação de Canabrava. Eu acompanhei o trabalho dele, eu sempre morei aqui em Teresina, no Piauí, então eu acompanhei o trabalho dele junto à população de São João da Canabrava, muita gente que vinha da região para se tratar, para se consultar, para transporte, para vir de lá para cá, para hospedagem, né, para ter um apoio de saúde. Então, assim, independente da questão política, o que eu vejo nesse trabalho foi um trabalho de caridade, né, a caridade para ajudar o próximo mesmo, né, fazer o bem sem olhar quem, independente de política. Se ele não foi político, melhor ainda, porque o trabalho dele foi um trabalho desinteressado, né? Ele contribuiu para as pessoas, para a melhoria da região, para amenizar a dor e o sofrimento da população. O impacto histórico, que contextualiza na trama dos personagens a realidade brasileira no decorrer de um século, apresentando as diversas fases pelas quais o país atravessou e como os familiares estavam inseridos nessas situações. Então, nós temos um retrato histórico nas fotos, nas roupas, né?
na questão política, quais eram os governos, né, quais foram os governos. No decorrer do livro, a gente tem muito dessa compreensão. Esse aspecto histórico é muito importante. As roupas, os carros, né? Nossas tias, foto da frente do carro, o protagonismo das mulheres, né? A vanguarda do nosso avô, que permitia que as mulheres atuassem à frente, fossem comerciantes, numa época que a mulher tinha uma postura muito doméstica, né? Desculpem. Então, assim, é muito interessante isso no decorrer do livro, a gente percebe. O impacto emocional é outro aspecto, né? E ao descrever a história da família, isso eu falo por mim, cada um vai falar por si, na vida do meu pai, Pedro Bento, que me fez reviver a minha infância, adolescência e juventude. Me chegaram fotos que eu não conhecia, não sabia. Então, tudo isso evoca as nossas memórias da infância, da adolescência, da juventude, né? E emocionalmente afeta a gente, né? De forma positiva, até chegar aos dias atuais, o que aflorou muitas emoções e memórias afetivas, inclusive em relação aos primos, às primas, né? Toda uma vivência, uma vida que a gente tinha em conjunto. Então, não tem como não aproximar mais e fortalecer mais ainda esses vínculos. O impacto social alcançado com o fortalecimento do sentimento de pertencimento familiar e territorial. Já foi falado aqui, né? As Barras, Canabrava, São João da Canabrava, Inhuma, Picos. Então, a gente alcança um referencial, né? As minhas raízes, elas vêm daqui, elas são, como nós falamos, Helena, lá na visita na Casa das Barras, né? Raízes firmes, raízes fortes. Hoje a Maísa estava recebendo uma mensagem de uma amiga, e a amiga dizia: que lindo, Maísa, vocês têm essa história para contar, dessa base familiar, né? É um legado, é uma riqueza. Então, é muito bonito, porque nos dá um senso de pertencimento, de identidade, como o Bento falou, né? A partir justamente da construção e ampliação da nossa identidade cultural comunitária, tendo como ponto alto a frase: eu sou é Bezerra. Então, quando falam isso para mim, quando surge um desafio, sabe, que eu sinto dificuldade, aí eu me lembro, não, espera aí, tem um histórico familiar de força, eu sou é Bezerra, né? Então a gente se sente forte para enfrentar os desafios. O impacto acadêmico, mediante a socialização da narrativa de uma trajetória familiar, que estará disponível para consultas, pesquisas, através de uma obra elaborada com o rigor metodológico exigido pelo campo científico, tá? Então, essa relevância da obra, ela é importante para a gente, como já foi falado, nosso ponto de equilíbrio familiar, afetivo, mais uma relevância para o campo científico. Ela vai ficar aí como uma obra de consulta na área da genealogia, não é isso? É isso, tá certo? Genealogia? Pronto. Então, importante demais, né? Contribuir com o conhecimento. Nós estamos contribuindo com esse conhecimento. Então, nesse sentido, considero a obra de grande relevância para a nossa família, para a sociedade e para a academia, a qual irá engrandecer a nossa literatura. Por isso, sinto-me orgulhosa de participar dessa iniciativa conjunta e realizada com o resultado ora apresentado e disponibilizado para a sociedade e para a família. Com a finalização do livro, esperamos estar deixando para nossos filhos e netos, né, os descendentes que virão, um legado de fé, trabalho, alegria, amor, cultura, força, coragem, presentes na história familiar. Que Deus abençoe as gerações passadas, presentes e futuras, de nossas famílias. Amém.
Muito bem, Mariane, agradecemos aqui a sua fala. Interessante que nós não combinamos as falas, né? E cada um trouxe aspectos da construção, né, desse livro que pareceu até que foi combinado, mas não foi, tá? Então, assim, a Mariane é doutoranda em administração pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, especialista em gestão estratégica de pessoas, graduada em administração de empresas, professora efetiva da Universidade Federal do Piauí, com lotação no Centro de Educação Aberta e à Distância, tá bom? Eu também, né, gente, meu avô dizia que o segredo do negócio é a propaganda, né, a alma do negócio é a propaganda e o segredo. Vou fazer minha propaganda aqui também, né? Isso, claro. Muito bem. Gente, assim como a Mariane, eu também sou doutoranda em educação aqui pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente sou professora do Instituto Federal do Piauí, né, desde 2004. É mestre em ensino de ciências e matemática, especialista em ensino e educação à distância, com atuação na área de formação de professores de ciências e matemática. Então, é isso. Então, a gente, assim, encerra esse momento, né? Ficou assim, porque somos 6, né? Depois o primo Bento vai escrever um livro de como foi essa convivência com essas 5 mulheres. Em alguns momentos, né? Ah, sim. Depois vai falar um pouco como foi essa convivência. Mas, assim, agradecer também a vocês, primas e primos, essa convivência, né? Essa troca de conhecimento, essa oportunidade, né? De construirmos e realizar essa obra tão significativa, né? Que eterniza, vamos dizer assim, né? Isso é a função de uma obra literária, a cultura, né? Tem esse poder de eternizar histórias de vida e momentos. Então, assim, nesse momento dos agradecimentos, gostaríamos também de agradecer na pessoa do Leonardo, a editora Aliança, e a editora Nova Aliança, obrigada. Aqui o espaço da livraria Entre Livros, né? Foi muito assim presente, sempre que a gente sugeriu alguma coisa, né, pontualmente, às vezes eu falava assim, Giovana, pergunta a Leonardo mais ou menos quanto é para fazer isso aqui. No outro dia ele já apresentava era o produto. Eu digo, eita, né? Então, agradecer, esse momento de agradecimento também, agradecer também a Cristina Varão, que não pôde estar aqui, que também colabora com o livro, né, com a questão da seção das imagens, ela também faz uma narrativa. Agradecer também a professora Oneide Rocha, que foi contemporânea de Tia Guilhermina também, né, participa com a sua narrativa. As tias, tia, tia Rosa, mamãe, tia Dior, Mariquinha, vocês querem falar alguma coisa? Tia Rosinha, a senhora quer falar alguma coisa? Quer não? Mamãe, quer falar alguma coisa? Ah, tá bom, rapidinho, né? Tá bom. Não quer. Mariquinha, quer falar alguma coisa, Mariquinha? Ah, tá bom. Assim, a, a presença, né? Registrar aqui a presença também do tio Raimundinho. Tio Raimundinho Lavou, uma pessoa muito querida, né? Obrigada, tio Raimundinho, que veio com a sua família, né? Trouxe a família toda, que coisa linda, quando vocês entraram ali, Robert, com a esposa, os filhos, a Aldinha, Rosane, e os netinhos, né? Vinícius, os meninos aí da prima Rosane. Então, agradecer também a presença de vocês. Só acrescentar, a título de informação, que a gente deve cada vez mais prestigiar o livro, né? Tem um livro virtual, tem esse livro aí que está impresso, está disponível aqui na livraria.
Pelo preço que eles estão colocando, eu acho que é mais uma contribuição para a sociedade. Está disponível aí para ser adquirido e a família já praticamente já adquiriu, porque esse empreendimento foi autofinanciado. Quando a gente levantou os custos, né, e a gente então resolveu fazer uma pré-venda. E então os familiares já contribuíram, né, deixou de certa forma a gente mais tranquilo em relação ao êxito desse empreendimento. Bom, agradecer a vocês. Um abraço especial para Zé Ferreira, né, tio da minha esposa, a Regina está aqui, né, os outros familiares, família Ferreira toda aí, e outros, né, outras pessoas amigas que estão aqui. Né. Então, muito obrigado, felicidade a todos para você, a vocês todos. Muito obrigado mais uma vez pelo prestígio. Então, pessoal, vamos fazer aqui um breve momento, uma simbologia. Eu gostaria de chamar Ana Valentina. Gostaria de chamar um dos meninos aqui, dos netinhos de Tia Rosa, essa geração bem mais jovem que está marcando presença aqui. O João Neto. O João Neto ainda está por aí, o netinho de Tia Eva. Né? O Arthur. Né? Quem mais está aí presente? Essa nova geração. Samuel. Olha, Arthur, Samuel e Ana Valentina. Nesse momento, vocês vão repetir um gesto que foi do tetravô, né? Tetravô de vocês, o tetravô, esse senhor aqui, muito simpático aqui, ó. Né? A vovó Ana, o vovô Bento, eles tinham um gesto bem carinhoso de ofertar essa flor. Ó como essa flor é linda. Então, nesse momento, Valentina oferta esse jarrinho ali para a tia Dió. Que vocês possam repetir, viu, Vinícius, esse gesto, o resto da vida de vocês, e ensinem aos futuros filhos de vocês, netos, fazer do mesmo jeito. Para ofertar essa flor ali para a tua querida vovó, tia Rosinha ali, ó. O Arthur vai ofertar para aquela tia bem ali, ó, a tia Antônia, a tia mais alegre. Ali, ó, conhece a tia Antônia? Ó, a tia Antônia aí, ó. Chama aqui, né, a queridinha da titia também, a Gíulia. Gíulia, vem cá, Gíulia. Oferte para Mariquinha, que é como se fosse uma tia muito querida nossa, primeira neta, né? E como Dona Leda nos cedeu essa maravilha da natureza, gente, olha que coisa mais linda isso aqui. Então, eu vou pedir às primas que possam distribuir aí entre os presentes, né? Aí os presentes aleatoriamente a quem quiser receber, muita gente, né, gosta. Então, é isso, pessoal, a gente encerra essa pauta, né, das apresentações do livro, das falas. Gostaria também aqui de registrar a presença das primas Arabella e Gracivalda Albano, né, do primo Ivanildo Santos, casado com a nossa prima Adelaide Albano, né, quem mais? As primas que vieram da Inhuma. Hoje, no WhatsApp, a conversa estava solta sobre a Inhuma. Inhuma é pura poesia. Falou na Inhuma, todo mundo já tem uma história para contar, né? Lembra de uma coisa bacana, então agradecer. Quem mais? Dessa geração mais nova também, que às vezes a gente nem conhece todo mundo, tem o filho da Alexandre Bento, que também tem um livro que está à venda aqui na livraria, né? Nosso primo. Olha aqui. Essa obra é do primo, né, Alexandre Bento Bernardes de Albuquerque, que assina a obra A Injusta Justiça, que também está aqui à venda nesta livraria. Né? Agradecer aqui também, pessoal, vem aqui, a Ivani, deixamos aqui também, ó, a Ivani, ela é uma pessoa muito querida aqui da nossa família. Ela é filha do tio Chico Miguel, né? Tio Chico Miguel, ele era sobrinho de vô Bento e foi criado como filho,
Então, ele é considerado, por todos nós, sua descendência também, o 16º filho de Ana e Bento, viu? Ivani participa, tio Chico Miguel também tem um capítulo no nosso livro, e Ivani está representando aqui toda a descendência de tio Chico. Como era o nome da tia? A tia Totonha, né? É sempre muito querida também, sempre a gente ouve falar da tia Totonha. Então é isso, pessoal, a gente encerra esse momento. Vamos organizar aqui o espaço para uma rápida sessão de autógrafo. Por quê? Porque nós, na sequência, nós vamos nos reunir na ADUFP, né? No espaço lá do restaurante Fagulhas, na ADUFP. Então, quem vai para a ADUFP, né, nós vamos fazer a entrega do livro lá, a receber os autógrafos. Quem não vai para a ADUFP, a gente faz aqui nesse espaço, tá bom? Então, assim, esclarecendo melhor, os primos, amigos, todos os familiares convidados, se não forem para a ADUFP, aí a gente já vai fazer a sessão de autógrafos aqui. Quem for para a ADUFP, a gente vai fazer a entrega dos livros da pré-venda, fazer a sessão de autógrafo e outras homenagens que nós vamos fazer lá, continuar esse momento, porque, assim, esse momento são difíceis, né? Assim, não é que sejam difíceis, são complicados, assim, de acontecer, porque cada um, né? E principalmente por causa da pandemia, tá bom? Então, aí ó, tem uns petiscos aqui, vamos servir novamente uma cajuína, né? Bem geladinha, e mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada mesmo.